Câmara Municipal de Jesuítas. Processo da 153ª Sessão Ordinária do dia 14 de setembro de 2020. Tendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Leitura do Evangelho. Convido o vereador Levaldo Sônia Mourinho para proceder à leitura de um trecho da Bíblia e logo após a oração universal do Pai Nosso. Todos de pé. Preservando a memória do povo. Diferente é o caso de quem se aplica a meditar a lei do Altíssimo. Ele investiga a sabedoria de todos os antigos e se dedica ao estudo das profecias. Preserva as sentenças dos homens famosos e penetra a sutileza para as parábolas. Busca o sentido oculto dos provérbios e se ocupa com os enigmas das parábolas. Desempenha as funções entre as grandes e marca a presença nas reuniões dos chefes. Viaja entre os povos estrangeiros, fazendo a experiência do bem e do mal entre os homens. De manhã, cedinho, dirige o coração ao Senhor que o criou e reza diante do Altíssimo, abrindo a boca em oração e implorando por seus pecados. Se for da vontade do Supremo Senhor, ele ficará repleto do espírito de inteligência e fará chover palavras de sabedoria e agradecerá ao Senhor na oração. O Senhor dirigirá seu conselho à sua ciência, ele meditará aos martírios divinos. Ele fará brilhar a instrução do seu ensinamento e se orgulhará com a lei da aliança do Senhor. Muitos elogiarão, e a sua inteligência ele nunca será esquecido. Não se desaparecerá, e a sua recordação e a sua fama viverá da geração em geração. Os povos falarão, a sua sabedoria e a assembleia proclamará os seus louvores. Se viver por muito tempo, deixará um nome mais famoso que 1000 outros. Enquanto morrer, isso lhe bastará. Todas as coisas são boas. Vou expor agora as minhas reflexões, pois estou repleto delas, como a lua cheia. Escute-me, filhos santos, e cresçam como a roseira plantada à beira da água corrente. Espalhem bom perfume como incenso que floresça como lírio. Espalhem perfumes e entoem um canto bendizendo ao Senhor. Por todas as suas obras agradeçam em nome do Senhor e proclamem os louvores dele. Como seus cânticos e citaras, vocês o louvarão assim. Como as magníficas todas as obras do Senhor, todas as suas ordens são executadas pontualmente. Não é preciso dizer, o que é isto? Por que aquilo? Todas as coisas serão esclarecidas a seu tempo. A uma ordem dele, a água parou e se juntou. A sua voz, formaram reservatórios de água. Sob a sua ordem, tudo o que ele deseja é realizado. Não há quem possa impedir sua obra de salvação. Diante dele, todas as obras dos homens, e nada consegue esconder-se de seus olhos. Seu olhar se estende de eternidade em eternidade, e para ela é extraordinário. Não é preciso dizer, o que é isso, por que aquilo? Pois todas as coisas foram criadas para uma finalidade. Sua bênção transborda como o rio e rega a terra como inundação. Desta forma, as nações fazem experiência da sua ira, tal qual como transformou as águas em deserto salgado. Seus caminhos são retos para os homens santos, para os injustos estão cheios de obstáculos. Desde o princípio, as coisas boas foram criadas para os bons, assim como os males foram criados para os pecadores. Para a vida do homem, as coisas de primeira necessidade são as seguintes: água, fogo, ferro, sal, farinha de trigo, leite, mel, suco de uva, óleo e roupa. Todas essas coisas são boas para os fiéis, mas para os pecadores se tornam más. Há ventos que foram criados para castigar, que enfureceram e se tornam flagelo. Quando chegar ao fim, eles desencadearão sua violência, aplacarão o furor do seu Criador. O fogo, granizo, fome e morte foram criados para castigar. Os dentes das feras, os escorpiões, as cobras e a espada vingadora existem para arruinar os injustos. Há uma ordem do Senhor, essas coisas alegram e estão prontas na terra, para qualquer necessidade, no tempo oportuno, mas transcenderão a ordem recebida. Por isso, desde o início, tive certeza e, depois de refletir, coloquei por escrito: todas as obras do Senhor são boas,
e Ele prevê todas as necessidades no momento certo. Não se pode dizer, isso é pior do que aquilo, porque no momento certo, todas as coisas serão reconhecidas como boas. Agora, cante os hinos, como o coração, como a boca, e a bendigam o nome do Senhor. Palavras da salvação. Aprovação da ata. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 150ª sessão ordinária, relativo ao 8º período legislativo, realizado no dia 8 do mês de setembro do ano de 2020, com a presença de todos os vereadores e havendo quórum legal, o presidente Rogério Figueiredo Jorge declarou iniciada a sessão às 19 horas. A parte do expediente foi realizada a leitura da ata da sessão anterior, que, colocada em discussão, foi aprovada sem restrições. Prosseguindo os trabalhos, passamos para a leitura do dia. Não houve matéria para leitura. Pequeno expediente, nenhum dos vereadores se inscreveram para fazer uso da palavra. Grande expediente, nenhum dos vereadores também se inscreveram para fazer uso da palavra. Ordem do dia, em segunda e última discussão e votação do projeto de lei número 006/2020, com a súmula. Dispõe sobre a nomenclatura da Praça da Rodoviária para a Praça Hélio Gomes e da outras providências. Em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade de votos. Em segunda e última discussão e votação do projeto de lei número 007/2020, com súmula. Dispõe sobre a nomenclatura da Praça do Mutirão para a Praça João Paulo Gonçalves Neto e da outras providências. Em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade de votos. Em segunda e última discussão e votação do projeto de lei 008/2020, com a súmula. Dispõe sobre a nomenclatura da Praça do BNH para a Praça Manuel José Batista e da outras providências. Em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade de votos. Explicações pessoais, nenhum dos vereadores se inscreveram para fazer uso da palavra. O presidente agradeceu a presença de todos os vereadores, funcionários e a quem acompanha pela internet, e nada mais havendo a tratar, encerrou a sessão às 19h28, da qual foi lavrada a presente ata, que, se aprovada, será assinada pelo primeiro secretário e pelo presidente, estando a gravação integral da sessão à disposição de todos no site oficial da Câmara Municipal de Jesuítas. Em discussão? Em votação, aprovada por unanimidade de votos. Pequeno expediente, não havendo inscrições, passando ao grande expediente. Da mesma forma, não havendo inscrições, passamos à ordem do dia. Não havendo matéria, explicações pessoais. Convido a vereadora Silvana para fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, cumprimento a todos os meus caros colegas vereadores e as pessoas que estão participando da nossa sessão aqui nessa noite. Sejam todos bem-vindos. E aquelas músicas que nos acompanham pela internet.
Vem através dessa usar o uso da palavra, que esse final de semana tivemos uma grata notícia, né? Que os idosos voltaram à participação das todas as celebrações, tanto as católicas como as evangélicas, né? Foram liberadas a participação dos idosos. Claro que com muita consciência, com muita organização, né? Nós sabemos que o vírus ainda está aí, estamos ainda em luta, em combate, não podemos deixar facilitar, né? Mas é uma grande vitória, porque nós sabemos que os idosos estavam pedindo muito isso, né? Os idosos estavam sedentos da participação da Santa Eucaristia, na participação das igrejas evangélicas também. Nós sabemos que para uma pessoa estar bem, ela tem que estar bem psicologicamente, espiritualmente e corporalmente, né? E a parte espiritual tem uma porcentagem muito grande dentro do ser humano, né? Então, o nosso pároco, o padre Laudemir, ficou muito feliz, comunicando toda a comunidade, assim também como todos os pastores, creio que comunicou a sua comunidade dessa participação. O importante é que nós continuemos consciente e cuidando um do outro. Muito obrigada. Sim. Eu peço licença também. Boa noite, presidente Rogério, todos os vereadores. Aproveitando também aí o seu comentário, uma notícia muito boa, né, que os idosos vão poder começar a retornar, né, às igrejas. Hoje também eu estive conversando com a Iodete, que é responsável pelo centro de idosos, né, ele da terceira idade. Eles estão também muito ansiosos para que retornem as atividades, mas infelizmente ainda se aguarda uma notificação do Ministério Público, né? Não somente do município, né, mas da Secretaria da Saúde e do Ministério Público. Então, para que fique entendido, né, que eles vão argumentar, mas por que nós podemos ir nas igrejas, não ao centro de convivência, né? Então, seria assim, haveria uma aglomeração maior, né? Então, estão em aguardo, aí a hora que o Ministério Público fizer a liberação, vai estar podendo retornar às atividades, né? Com segurança, né? Que nem você disse, verdade. Tudo normal. Tomara que, graças a Deus, tudo volte ao normal. Muito obrigada, vereadora. Também, um detalhe, agora você falando dos idosos, lembrando que foi liberada a participação dos idosos, mas não das crianças. Então, as crianças ainda não têm essa liberação para participar dos eventos, né? Até então, que dentro da Igreja Católica, a catequese esse ano foi encerrada, né? Não vai ter mais catequese esse ano dentro da Igreja Católica. Então, só vai voltar provavelmente ano que vem. Vereador Paulo? Cede uma parte, vereadora? Sim, vereador. Boa noite. Agradecido pela parte cedida. Cumprimentar aqui o presidente. Cumprimentando o presidente, estendo os cumprimentos a todos os vereadores, vereadoras. Parabéns à colocação, né, que nós estamos voltando às atividades, pouco a pouco, mas até o vereador Michel já está me alertando. Eu não tenho acompanhado muito, acho que os municípios vizinhos, mas os casos estão aumentando, né, Michel? Se eu não me engano, os casos municípios vizinhos estão aumentando. O nosso acho que está... mas acho que jesuítas, eu acho que estava... A última conversa nós estamos mantendo, né? Mas nunca é de se deixar de manter os devidos cuidados. Uma outra colocação aqui, eu quero parabenizar e, na verdade, eu gostaria de fazer um puxão de orelha também. Esse final de semana, nós tivemos, vamos dizer assim, uma tragédia, né? A nível de nosso município, mas enfim. E eu pude acompanhar do início até a hora do apagar do incêndio, na casa, eu não lembro o nome da rua. Então eu gostaria de dar aqui os parabéns ao pessoal da prefeitura, né? Se eu não me engano era o Regi e o Herminho. Então, os parabéns, eles chegaram e assim, são de muita luta. Mas, gente, o que eu vi, esse fica o puxão de orelha. Eu não sei se nós temos algum curso para oferecer para eles, mas o que eu vi enfrentando aquela fumaça, só com a mangueira d'água ali,
sem nenhum equipamento de segurança que possa dar proteção a eles. Então, parabenizo a atitude deles, mas ao mesmo tempo gostaria de cobrar ao executivo que possa ofertar para quem esteja ali de plantão, ou quem é o pessoal que incêndio, quem está de plantão é essa pessoa. Não, moço, você tem que ter os materiais. Pedi uma parte para a vereadora também, para você. Na verdade, Paulinho, eu acho que já passou da hora do município ter um bombeiro civil, né? Ter um bombeiro civil aqui, que seja concursado, né? Abrir um concurso para isso, pelo menos 1 ou 2, né, que possa fazer plantão, porque aí sim, que já que nós não possamos ter um bombeiro militar, né? Que não comporta, então um bombeiro civil, porque dele tem todo o preparo com os seus cursos, e para um momento desse de desespero, porque o risco é muito grande, não só na casa que está pegando, mas como aqui às vezes tem, por exemplo, você pega num conjunto que nem o Cristo Rei, onde eu moro, que é tudo coladinho, se pega fogo numa casa, consequentemente vai pegar nas outras. Então, assim, alguém com experiência, que tivesse um bombeiro civil, com muito mais preparo, seria muito melhor. Claro que os meninos fazem aí o que pode, o que não pode, arriscando a própria vida também, que você bem colocou, mas então acho que seria a hora da gente pensar nisso aí, né, e já ter um bombeiro civil aqui no nosso município. Então, só para finalizar, vereadora, então, fica a cobrança aqui, porque os meninos são uns leões para trabalhar. Estavam ali, o risco maior era assim, de passar o incêndio para a casa do vizinho. Então, essa era a preocupação. Por isso que eles estavam jogando água, mas quem estava ali de fora e vê aquela fumaça, e vê a corpo nu ali enfrentando, eu falo que é a mesma coisa de estar uma sala cheia de pessoas aqui, infectados com Covid, e você sem máscara, sem nada, atendendo essas pessoas. Então, isso fica a cobrança. Parabéns, obrigado, vereador Marrom, de estar levantando essa possibilidade, porque já faz muito tempo. E aí muitas vezes fica, mas o incêndio é um a cada ano, mas gente, o que pudesse salvar, eu vejo ali, o dos meninos. Então enfrentam, mas eu não sei se nós temos esses preparos, ou são ofertados esses preparos para os nossos funcionários ali. Obrigado, vereadora. Obrigada, vereadores, pela participação na discussão. Boa noite a todos. Aproveitar aqui o momento também, como foi dito sobre a igreja também, sobre os idosos, centro de convivência, o Paulinho falando sobre a possibilidade aí desse bombeiro civil, juntamente com o vereador Marrom. Também temos que salientar a prática esportiva também do nosso município, né? Pois aos pouquinhos está sendo liberado e o pessoal está, sim, atendendo. A maioria dos praticantes, né, do esporte do nosso município vão até as localidades com suas máscaras, devidamente ali protegidos. Mas o vírus ainda existe. A Formosa do Oeste estava observando, estava zerado os casos e apareceu lá 11, e tinha mais alguns ainda para confirmar. O nosso município, os que foram, testaram negativos, graças a Deus não teve problema. A Assis também teve um crescimento. Então, com relação a isso, o decreto teve uma alteração, pelo que podemos perceber ali, não foi publicado, mas houve, né, pelo Estado lá, aglomeração até lá 22 pessoas, podendo ter praça esportiva com torcida até 60 pessoas, mas o cuidado tem que ser muito grande. O comércio está começando a reagir, percebemos aí que a população está saindo bastante de suas casas, não devem deixar de usar suas máscaras, usar o álcool em gel, porque se as pessoas não se cuidarem, não tomar os devidos cuidados, alguém vai ter que pagar ali na frente novamente, e isso, a consequência, sobra para o comerciante. Então, aí, pedir para o Poder Executivo, juntamente com o jurídico, a Secretaria ali de Saúde, estar sentando, conversando com relação a essa prática esportiva também, principalmente em locais fechados. Pois a gente percebe que nós temos um ginásio ali que ainda não está inaugurado, mas
escuta-se conversas que pessoas estão querendo fazer essa prática ali. Então, a gente está aqui como vereador, fiscalizando essas ações, e a gente tem que restringir isso ao máximo. É um momento de pandemia, não acabou. Temos exemplos daquela gripe, aquela espanhola, ela teve um pico alto, o mesmo que teve no Brasil. Aí ela baixou, todo mundo achou que acabou. Mas quando ela voltou muito forte. Então, não é brincadeira, o vírus ainda existe, e todos temos que fazer a parte. Cada um fazendo a sua parte, a população entendendo o que está acontecendo, com certeza, logo, logo sairemos dessa, e tempo para tudo, há tempo para fazer as coisas acontecer. Então, a gente pede para que a população entenda isso, não acabou o vírus, não virou festa, não tem motivo para ficar fazendo baderna, saindo, ficando até tarde, e essa prática também de aglomeração de pessoas também tem que ter os devidos cuidados. Gostaria de agradecer aqui a cada vereador pelo trabalho da semana, um trabalho produtivo, percebemos aí as indicações que estão sendo feitas, colocadas, os debates que fazemos. Então, isso é o caminho certo, os vereadores fazendo a sua parte, e com certeza Jesuítas ganha com isso. Agradecer aqui a presença dos nossos visitantes, o Miguel, o Pé, obrigado pela presença, sejam sempre bem-vindos. Agradecer aos nossos funcionários que fazem um belíssimo trabalho nesta casa, e agradecer também os ouvintes, as pessoas que nos acompanham pela internet, e nada mais tendo a tratar, com as graças de Deus, declaro encerrada a presente sessão, às 19h26.